A 21 de março de 89, eu estou na casa da senhora Lindomar Lindomar Vieira Silveira. Vieira Silveira. Estão presentes Lindomar Vieira Silveira, Estela Maria Silveira, Mária Arthur Silveira, Léa Regina Silveira. Então vamos começar a entrevista. Só lembra mais ou menos a data que aconteceu isso? Ou se não lembrar do dia, pode ser o mês? Olha, no dia era um baile, nessa data, era no mês de outubro. 23 de outubro. Era dia da Semana da Ásia. Dia da Semana da Ásia. Nessa noite ia ter um baile. Então era um grupo fechado de espíritas que não tinham local para fazer as reuniões espíritas naquela época. Então a gente fazia na casa de praia. Sim. Fazia na casa de praia. Vocês já tinham feito outras sessões? Já estávamos lá no mínimo uns 3 ou 4 meses. Certo. Nós já estávamos lá fazendo a reunião. Isso foi o ano passado, né? 88. 87, Não. aliás, 87. 87. Uhum. 87. Então, a gente esperou todos, fomos para lá de carro, e ia outro parente que ia junto conosco. Quando chegou lá, ele não apareceu, o outro, porque foi o baile da base, e ele não compareceu. E ficamos 4. Eu, a minha filha, o meu filho. Só eu precisaria do nome do seu filho e da vizinha, no caso. A minha filha, o meu filho é Eduardo Henrique Silveira, e a senhora Flávia Berca. Era a única estranha no carro, porque era eu e 2 filhos e ela, né? Que carro que era? O carro era um Passat. Um Passat. Bom, chegamos no local, a gente pensou, o que é que nós vamos fazer? Somos 4 só, a reunião não vai dar, então a gente vai fazer uma prece e depois a gente vai embora. Né? Aí entramos na casa, tá? Começamos a se concentramos, aí depois veio uma entidade e falou que tinha gente que não era parecida, nem conosco, nem com eles, que eram espíritas. Eram espíritos, eram gente diferentes. Aí descreveu, a entidade descreveu os seres que estavam ali, tá bom. Aí ele disse, mas não tenho medo porque são visitantes, tá. Depois passou um tempinho, a entidade saiu e mais tarde voltou. Como eu sou ouvinte, eu ouvi a entidade dizer que ia ter um sinal. Depois do sinal, nós aguardasse um pouco para sair. Mas por enquanto nós encerrasse a prece, aquela evangelização que a gente estava fazendo, encerrasse e que aguardasse um pouquinho que ia ter o sinal. Mas como eu não quis dizer para eles, porque eu não sabia que tipo de sinal. Então se eu dissesse para eles, olha, vai ter um sinal, ia todo mundo ficar preocupado que ia ter um sinal. Mas então eu fiquei quietinha, só depois de saber o sinal é que eu disse para eles que havia o sinal. Bom, aí passou-se daqui acho que uns 15 minutos. A cozinha, o lado do quarto, ele estourou um barulho diferente de todos os barulhos que a gente costuma ouvir. Aquele barulho parecia que estourou o teto e aquilo ali saiu. Aí todo mundo ficou assustado na hora, né? Eu disse, você não se preocupe, e tratei a calma. Aí ainda recebi mais uma vez. Preste atenção na estrada quando daqui foi. Aguarde um pouquinho, não sai já. E presta atenção na estrada. Então, era uma noite bem escura e era inverno. Então a gente saiu. Mas eu não sabia o que ia acontecer na estrada. Eu pensei que ia acontecer na estrada, não sei se era buraco, porque a noite era, né? Era assim. Mas quando cheguei assim um certo trecho da estrada, eu olhei assim para o lado do mangue e aí vi como se fosse um charuto meio verde e levantando do mangue. Aí eu disse para eles, né, que eu estava do outro lado do filho, ia no banco da frente, e disse, vocês não estão vendo, não estão vendo? E eles diziam que não estavam vendo, que estava atrás e não estavam vendo. Eu disse, mas olha ali, será que não é um avião? Mas eu queria que eles confirmassem que fosse um avião para tirar aquilo de mim, né? E eles diziam, não estou vendo. Mais tarde o filho disse assim, mãe, eu estou vendo. Ele disse, mãe, eu estou vendo. E aí começou, tem uma janelinha. Ele disse, tem uma janelinha.
e aquela luz meio esverdeada, assim, meio, tem uma janelinha. Aí depois elas passaram e disseram que estavam vendo, né? Então, quando chegou mais adiante, aí aquilo foi junto com o carro, foi acompanhando o carro, sempre. E teve uma hora que ele começou a baixar na frente do carro. Quando começou a baixar, o carro perdeu, não desenvolveu o carro. Começou a acender a luz dentro, luz da bateria. Aí o filho disse assim, puxa, nós vamos ficar por aqui. E era muito escuro, não tinha ninguém, dizendo assim, o que é que nós vamos fazer com o carro assim, com esse negócio na frente? Aí ele ficou muito nervoso, ficou uma coisa, e o carro perdendo a potência, não desenvolvia nada, ele disse, vamos ficar. Mas eu, como sou espírita, eu me concentrei outra vez e pedi que os irmãos da espiritualidade, né, e todos os meus protetores dessem uma proteção no momento. Aí levantou, aquela luz grande levantou, e o carro começou a desenvolver. Mas aí então veio acompanhando. Uma hora estava do lado, uma hora atrás, uma hora na frente, em cima. Veio até o centro da cidade, até aqui. Quando chegou aqui, nós vimos ainda, lá no alto, vimos assim, meu filho disse assim, não vou para casa, vou ficar aqui. E ele ficou com medo, ele dormiu essa noite em casa, ele mora na Avenida Luz, né? Ele ficou com medo de ir aqui até a Avenida Luz, ele que estava com o carro. Né? Ele disse assim, vamos pegar no canto aí, né? Até esse luz. Então, isso até hoje, também recebi que mais tarde, naquele local, ia aparecer uma amostra de que eles estiveram ali, né? Então, mais tarde, o filho encontrou lá, uns 2 domingos depois, né? Ele foi na praia e encontrou lá, então, uma placa, e ali tinha umas letras que a gente não entendia, parecia ser chinesa. Não se sabia bem, não se entendia. E tinha um desenho de um disco voador. E tinha um desenho de um disco voador na placa. Aí eu levei a placa, entreguei para o meu filho remédio, e ele disse que ele ia levar para a universidade, e levou, e até hoje não se sabe, porque eu não perguntei mais nada, né? Não se sabe o que aconteceu com a placa. Sim. Ali tinha alguma coisa escrita, né? Eu acho. No caso, vocês conversavam o que antes do sinal? Aquela hora que a senhora não comentou com eles, né? Vocês ficaram falando sobre o que ali? O pessoal estava nervoso? Não, estava nervoso. Ficou muito tenso. Ficou tudo Eles chegaram a conversar alguma coisa? Ou... Não, ficou tudo quieto. Quietão, né? Não falava, então. E aí vocês imaginavam, porque ela disse que não tinha falado sobre o sinal, né? Não. O que vocês imaginavam que estava acontecendo? Eu não imaginava nem imaginava nem nada. Eles assim, chegaram a descrever como que eles eram? Poderia ser, né? Como? No caso, eles escreveram como que essas pessoas que estavam lá presentes, que vocês não estavam vendo. Sim, escreveram. Ela que pode saber melhor isso aí. Eles ela pode eram altos, né? De olhos puxados, tá? E de orelhas puxadas, né? Comprida. Testa larga, exatamente. E vinha com uma roupa assim, túnica alta. Com a testa bem alta. Alto, né? com a testa alta. Calvo, né? Calvos. E olhos verdes, né? Olhos verdes, olhinhos azuis. Tem uma Olhos foto. claros. azul ou verde? Olhos claros. Tá. É que lá você falou Olhos mais claros, ela eu vi Olhos falar em claros. azul. Eles falaram olhos claros. No caso, era a senhora que falava isso pela entidade, é isso? Pela entidade. Estava incorporado na hora. Estava incorporado, Por isso né? que eles Estava ouviram, mediunizada na hora. Só não lembra. Não lembro porque sou inconsciente. Tudo bem. Aí, e no caso, na hora que a senhora estava vendo o carro, quando a senhora observou o objeto que a senhora viu primeiro, né? Sim. Isso fisicamente, que vocês viram também, né? Sim. A senhora estava de óculos ou sem óculos? Não, eu sempre uso óculos. Só sempre usa óculos. Sempre uso Então, óculos. é porque ela tinha conversado comigo que talvez a senhora tivesse sim. E ela recebeu também que poderíamos ir junto, Na hora? na hora, com carro e tudo. Mas isso aí a senhora recebeu na hora, dentro do carro. Dentro do carro, eu recebi na hora. Eles Porque o carro podia ter ido junto com eles. Inclusive o carro. Inclusive o carro. E Eu acho que aquilo era uma tentativa Só até não de... fomos porque uma pessoa que estava dentro do carro não tinha condições de ir, não interessava para eles. como é que vocês souberam disso? Pela Porque entidade. era pela entidade. Mas isso foi no dia ou Não. depois? Não, Não. Não, isso foi no E depois eu acho que um mês depois. Um mês depois, Aí porque todo mundo queria uma explicação sobre. Daí a senhora resolveu fazer uma outra sessão? Uma Eu reunião fazer uma para reunião para esclarecimento. esclarecimento. Então, nesta reunião para esclarecimento, a entidade, aí choveu, a pessoa me pergunta, né? Sim. Todo mundo queria saber o porquê.
Aí uma delas ele respondeu que não foi, porque tinha uma pessoa que não podia acompanhar. Mas ele quem? A entidade disse que... Você não sabe que entidade que é? Não sei. Não não sabe. sei. No dia que aconteceu não sei, isso, a entidade... Só se ele sabe. Tá, mas a senhora não sabe pelo menos se a entidade era a mesma que apareceu no dia em que ocorreu isso? Não sei. Você também não sabe? Não sei. Vocês não chegaram, ela não chegou Ninguém a perguntou quem identificar? foi. Ninguém, não perguntaram. Vocês ficaram tão nervosos que esqueceram. Não, geralmente não se pergunta. Ah, não? Não, geralmente não se pergunta. Tá, não sei Porque disso. todo mundo Eles não fica dizem assim. também quem é. É, muitas vezes Eles não gostam falam de isso. dizer. Ah, eles podem mentir também, né? Não mente. Não mente? Não mente. Tudo bem. Não mente, só não gosta de dizer quem é. Não é. Eles dizem que não Não é interessa importante. se dizer se é, não é importante se Não é dizer importante. se é Paulo, se é coisa, não é importante dizer isso. Não é O importante é importante. dar uma mensagem. Dar uma mensagem. No caso, então, a entidade se comunicava com eles. Ah, sim, se Era comunicava. só vocês que não conseguiam, né? No caso, Sim. ele se Não. comunicava. e Eles que viu, eles que viu. O que mais que ele falou no caso? Aí ele disse assim, aí o pessoal perguntou se era interessante a gente ter ido com eles, né? Se era interessante nós termos acompanhado com ele. A entidade disse que não ia ser proveitoso para nós e nada. Uma porque nós íamos perder e aquela vaidade de existir, de botar uma roupa melhor, a vaidade porque isso aqui se tornava tão ruim que não era nada, não acrescentava, porque o que eles tinham visto era coisa melhor do que aqui, então isso aqui não era nada, isso aqui era uma escória. Vamos dizer, como no título do filme, tu ia saber o fim do filme, o que tu ia passar, tu já sabia tudo, então não interessava mais nada, porque tu já sabia o que ia acontecer no final. Então a pessoa... Isso pra vocês, né? Isso E para pra- nós, e pra sim. eles, qual- Encarnados, era para nós encarnados, isso aí não acrescentava nada, ao contrário, Certo. prejudicava, porque nós, como os espíritas, nós viemos aqui para uma missão. Atrapalharia o Então, desenvolvimento, no caso. atrapalharia a missão, nós temos que passar por aqui, nós temos que ser puros. Então aí, Tá, esse era o motivo pelo Modificar. qual eles não levaram vocês, ou esse era o motivo Não. pelo qual vocês Não era proveitoso. não era proveitoso? não era Não, o proveitoso. motivo que não levaram nós, porque uma pessoa que estava no carro não tinha No condições de ir, grupo não no tinha grupo. condições de ir. Não interessava para eles. Não interessava para Agora não eles. sei se o espírito Não se era- sabe quem é, Se essa pessoa não tivesse no carro, eles teriam levado. teria levado. Mesmo atrapalhando. Até hoje ninguém sabe, o movimento de soube cada um. quem foi a pessoa. Até hoje não se Não sabe, sabe quem é que... Eles não responderam. Não. Foi interessava. feita essa pergunta. Foi feita a pergunta. Saber quem de nós, assim, que não interessava Outro para eles. dia eu batendo papo Eu com a acho mãe. que era a mãe. Não, outro dia eu Não, batendo... cada um achava que era assim. Outro Eu dia eu achei bati que um papo com a mãe, que eu também tenho muita vontade de conhecer, até de junto. Então eu tomei um passo, né? E o guia me disse que o dia que eu largasse qualquer vício da terra, beber, fumar, beleza? Eu teria condições de ir. Antes disso não, beleza? Aí eu batendo papo com a mãe, a gente conclui que na época, né, era só o Eduardo que bebia e fumava. Aí concluindo, não lembra? Aí ele bateu papo lá sim, na praia, era. tá lembrado disso aí? Pois é. Então, Ele a que gente conclui mais ou menos isso aí. Que na época era só quem fumava e bebia era o meu irmão, né? só, Nenhuma das três. nós nenhuma de E nós, depois eu ia falar ninguém isso aí fuma, pra ninguém mim, bebe. então a gente pensou assim, de repente deve ser por isso. Era o Eduardo que Isso fumava e aí que a bebia. gente começou a pensar, isso aí. Outros sim, pensavam, nossa, quem sabe né? por causa da minha mediunidade, que sabe Depois da seria eu. mediunidade, Atrapalhava, no caso. Atrapalhava. Só A que ela outra fecha senhora a achou proteção. que ela não podia ir porque ela se sentia muito doente. Era assim. Agora a Estela eu não sei porque. Porque não interessava para eles. Né? A Estela achava que Interessava. ela não tinha nada para Não tinha dizer nada pra que não dizer pra eles, interessava nada ela. interessava. Então cada um se excluiu do negócio. Às vezes é bem por aí que a gente tem enganado. excluiu. No caso, o tamanho do objeto, você lembra? Mais ou menos? Comparado assim com um carro, por exemplo? Era maior do que um avião desses. Maior que um avião? Maior do que um avião. Maior que um avião teco-teco ou esses aviões da Não, um avião, porque ele era Jato bem mesmo. comprido. Esse que costuma descer no aeroporto aqui. Esse. Bem maior, porque ele era roliço, bem comprido, tipo de um charuto. Você confirma isso? Ele tinha pontas, era quadrado? Não tinha. Era tipo um charuto mesmo. Saía luzes para tu contar. Luzes assim. Tá aí as cores, no Bem caso. Você forte. lembra das cores? Era um verde. A luz era um verde. Era mais pro verde ou era só verde? Mais pro verde. Não mais tinha pro nenhuma outra verde. cor? Não. Era um amarelo puxando por um verde. Era assim um verde, como se diz, um verde abacate. Mas a luz era tão forte que ofuscava muito a vista. Aquele das pessoas, verde abacate, sabe? mas do miolo do abacate, não da... Você
Vocês repararam se chegou a fazer, assim, tipo uma sombra, alguma coisa? Não. Chegou a fazer sombra dentro do carro, à luz do objeto? Não, não, Não? não. Só ficava do lado, assim, da janela. Uhum. Mas justamente, quando ele estava do lado do carro, não tinha sombra no lado oposto? Não tinha. Não Só tinha. aquelas luzes. Não, Estranho. só a luz. E não passou nenhum outro carro enquanto Nenhum. você viu? Nenhum. A que hora mais ou menos isso aí? Isso aí era à meia-noite, Começou a correr desde as 11 horas. às 11 horas. Aí até você chegar aqui era mais ou menos meia-noite. Meia-noite. E não passou nenhum carro Não na passou. estrada? Nada, nem para pedir um socorro tinha uma Desde pessoa. Daniel até aqui. Não, da beira-mar em diante aí tinha, assim. Uhum. Da beira-mar. Quando Aquele chegou trecho aqui. Dentro da Daniela não tinha um carro. Não, até o trecho de chegarmos aqui na Trindade, passamos o cemitério, depois de passar o cemitério, dali para cá, é que começou a aparecer luz. Caiu objeto. E pessoas. Toda a vida Toda a vida, só na seguinte. altura, aí mais alto, né? Aí ele foi subindo, foi ficando alto. Em que altura mais ou menos que ele começou a subir? Começou a subir já aqui perto da polícia rodoviária, já ali já começou a subir. Na estrada mesmo? Na estrada já começou Antes a de subir. chegar no... Ele se tornou pequenininho, porque aí a gente olhava e Você ele estava fica bem mais ou menos pequenininho. aonde? Santo Perto? Antônio de Lisboa, Um pouco antes de chegar em Santo Antônio? Ou depois? Um pouquinho antes. Pouco antes. Um pouco antes, No caso, o que mais isso aí foi o que foi comentado na outra sessão depois. na outra reunião que sessão. vocês fizeram. Na outra sessão. Certo. Aí a gente recebeu a informação que o terreno ali tinha energia. Uhum. Qualquer um tipo de pessoas que fosse lá que estavam doentes, eles seriam beneficiados da energia. E até hoje não tem tanta como tinha antigamente, mas ainda tem energia o próprio terreno. E foi comentado alguma coisa sobre, se não me engano, ela falou isso também. Vocês querem se comunicar com eles? Seria possível? Assim, Eles fizeram um tipo de um campo magnético deles. Uhum. isso aí. Só ao redor da casa. Não era bem legal, não. Eles têm um ponto marcado. Ele fica entre uma casa e um ranchinho que a gente tem do outro lado, que vai construir. Então fica no meio das duas construções. Uma construção lá do outro Foi lado. dito isso, no caso. Foi dito, ficava ali num ponto mais encostado o muro de trás. E daí foi comentado que se vocês quisessem se comunicar com eles novamente, seria Eles iam possível. voltar qualquer... Era só ir lá e chamar eles. Não. Chamar não. Tinha parecia de surpresa. A hora que porque eles na primeira quiserem, vez, eles a hora que aparecem. Recebi faz bem pouco tempo que nós vamos ter a visita deles a mãe novamente. recebeu de novo. Eu recebi que nós vamos ter a visita deles, mas não se sabe quando, onde, Surpresa, né? Uhum. não se sabe o lugar. Agora também não se sabe se as mesmas pessoas também. Né? Também não se sabe se são as mesmas pessoas. E a senhora não acha que, a senhora como médico, a senhora não acha que se a senhora fosse ao local e tentasse comunicar com eles não seria possível? Não, porque eu não gosto. Uma, porque já foi dito que não é interessante para nós. Uhum. Então, se não é interessante, eu não vou procurar saber. Porque eu quero cumprir a minha missão aqui. Sim. Eu não quero saber nada do outro lado. E se Agora eu estou aqui, eu quero cumprir aqui. Não é aqui que eu pedi para vir, então é aqui que O eu vou problema de cumprir. ir para lá é que eles podiam fazer uma lavagem, né? Cerebral, um troço. E se vocês estivessem no local e ocorresse novamente, o que vocês fariam? Eu não Olha, queria nem estar. sei. Eu não queria estar. Não, mas vamos supor que de repente vocês estão lá na praia. Olha, eu vou te Vocês falar costumam em lá, branco. vocês costumam Eu não lá. sei que atitude eu ia tomar. Eu não sei. Acho que a reação seria do momento, né? Eu não sei que reação eu ia tomar. E essa energização a senhora sente lá no local. Sinto. A senhora disse que percebeu que cada vez Sim, mais sim. fraca, né? Sim. A mãe Cada foi, vez né? mais fraca. Uhum. De vez em quando eu vejo. Porque a gente chega lá e sente aquela reação. Tem horas que puxa Uhum. e sinto um calor que vem de lá. E eu quero achar que não, que aquele calor é um vento que está soprando quente, porque aquele lado ali eu fico sempre sentada no varandão e aquele lado a gente recebe mais o vento. Então tem hora que vem, parece que o vento vem de um funil. E eu recebo aquele vento quente que vem de um funil. E eu sei que é de lá daquele ponto. Antes de vocês irem para fazer essa primeira vez que fomos fazer a reunião lá, vocês não estavam pensando nada disso, né? Não, a nossa intenção é outra. E todas as pessoas da reunião, naquele dia teve uma coisa e outra que não puderam ir. Não Eles puderam foram- ir. Quase todo mundo. Desistiu, porque eram mais Sim. pessoas. Geralmente são as 10 pessoas que vão na É. reunião. Naquele dia só estavam 4. Só 4. Uhum. Não, Aconteceu que... aconteceu, Se cada era um pra teve. os 4V mesmo, sei lá.
Não sei, e a gente não sei por quê, e a gente resolveu aí. Aí, porque 4 não dá pra 4 fazer. não dá para fazer, não dá. Não, a gente vai dar só rezar. Não dá, só mas e vocês tem- conseguiram, de qualquer maneira. Sim, a gente foi porque Sim, mas não aí, deu pra- porque a gente vai confiante Não teve nas reunião. entidades, né? E a gente vai lá só para ler como é, o Evangelho, tá? Comentar, tá? Ler livros assim, espíritas e fazer oração. Só se vai para isso. Quando não tem assim para receber espíritos assim, que a gente não vai com um trabalho mesmo definitivo, então a gente só vai para rezar, às vezes fazer uma corrente com uma pessoa que está precisando, está com problema. Então a gente vai sempre quando não tem reunião assim de trabalhos mediúnicos, então a gente só vai para rezar. E naquele dia... Naquele dia a gente foi só para rezar, porque os outros Então, momento, nós não podemos vir aqui porque a gente esperou o outro casal que ia. Como os outros não vêm, não, mas nós vamos então, nós não podemos ir embora sem fazer uma prece, porque isso não se faz. Quando a gente vai destinado a um lugar, tem que fazer alguma coisa, não desistir. Aí, no caso, a senhora chegou lá e fez. E fiz, entrei e fiz. Mesmo com 4 pessoas. Mesmo com Daí 4 aconteceu tudo pessoas, isso. tudo isso. Então faltou o presidente, porque tem um presidente que lê, né? E abre a sessão, tudo isso, não tinha ninguém para fazer isso. E o que Esse tipo de trabalho. o que o grupo pensou do caso, quando soube o que aconteceu? As outras pessoas que não foram. Tudo ficou curioso e tudo queria ver. Eles se arrependeram em ter ido. Sim, então. Tudo curioso. Eu tenho um filho que disse assim, eu não sei, eu queria ir, eu queria ver. O outro disse Eu que não me queria interessava ver. ainda. E depois dessa vez, vocês continuaram fazendo na casa ou agora tem algum... Não, Foi proibido. Foi proibido? Foi. Não dava Proibido. pra fazer Pelas nada. entidades, no caso. Pelas entidades. Foi proibido fazer na casa. na casa. Não se fez mais. Eles não explicaram por quê. Não, Só isso aí foi não proibido tem. e vocês não tem. questionaram, né? Não. Sim. Então foi proibido Eu de faço fazer esse pergunta que eu trabalho. tenho que saber, tá? É isso aí. Detalhes. Foi proibido de fazer na casa, então a gente agora tem um centro mesmo aqui a 7. Nós temos uma sala reservada. Todo mundo participa agora. Ninguém mais fala. Não. Tá. Agora não se E faz. sobre essa tabuleta que foi encontrada, você tinha contado ela uma tabuleta do quê? Deu catex. Era uma placa assim de aluga, assim, né? Aí pelo outro lado contrário, foi feito uma inscrição com carvão. Com carvão. Em carvão. Com carvão. Tem certeza que era carvão? Tenho certeza absoluta. Você não encontrou nem pedaço de carvão, nada no local? Não, tem. Ela tava. Tinha a churrasqueira, né? Mas ela tava longe da Teve um churrasqueira. pedaço Desse. de- É como se alguém fosse na churrasqueira, pegasse o carvão isso e é escrevesse. A tabuleta uma estava coisa, onde? uma coisa bem nesse ponto. E uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente sempre entra lá, né? Nesse dia eu fui eu e minha namorada, entendeu? A gente foi pra lá, a gente foi sozinho, um dia à noite também. Tá? Sim. Um dia à noite. E eu sempre chego lá, entro direto, não vou em lugar nenhum, toco direto para dentro da garagem, entro para casa. Naquele dia justamente me chamou a atenção aquele canto da casa lá, a tabueta estava virada pelo lado ao contrário. Entendeu? Só que eu fui lá pegar a tabueta para olhar, em vez de olhar, ler o que estava escrito na tabueta ali, ó, Lucas, só um minuto. sei lá eu, me chamou a atenção foi o outro lado. Entendeu? Então assim, E a tabueta estava onde exatamente? bem nesse ponto. No qual ponto você está falando? Esse ponto, Onde esse ficou? ponto é o ponto que está energizado. Não, mas Isso a aí. eternidade entre a casa e esse galpão, não é isso? Isso, é no meio dos E dois a lados, tabueta estava né? exatamente aonde? Que ponto que ele está? No meio, No na meio? parte do fundo da casa. Bem nesse ponto que ela fala É. que está energizado. Tu sabes que a gente agora tem acontecido uma coisa muito interessante. Todo mundo vai olhar para capinar o terreno, tá? Então todo mundo passa, vão lá, leva a cortadeira de. Quando chega lá atrás, para. O mato já está alto. Umas 3 vezes já aconteceu isso. As 3 vezes ninguém termina de capinar o A gente capina terreno. tudo e realmente. Capina tudo, eu já tenho prestado atenção. Meu filho já foi, passou as férias lá, disse que ia capinar tudo. Ele capinou tudo, aquele trecho de lá ficou. Por quê? Tá? Não sei porquê, eles não vão até lá atrás. Outro dia ele disse que ia capinar tudo, chegou lá, estourou a máquina, ele não conseguiu chegar lá atrás. Uma vez só. Dele foi uma vez só. Mas os outros não. Todos eles tentaram. Todos nós tentamos. até capinador que eu mando lá. Nós tentamos. Todos nós começamos a capinar o terreno. entendeu? É. E chega nesse ponto, todos os 4 parados. E Aí aparece o motivo deles largar a máquina e sempre parar. aparece um motivo para não Sempre continuar. aparece o motivo para não continuar. E o mato continua crescendo, então. O mato sim. Já tá dando. Tá tudo terreno, tá tudo bem dizer capinado e lá atrás. Lá atrás tá.
Agora, nas férias do meu filho, agora, ele foi lá, ele teve 4 dias lá e disse assim, eu limpei todo o terreno. Eu disse, bom, então ele limpou lá atrás. Quando nós chegamos lá, estava lá a faixa lá atrás. Não limpou lá atrás. Que estranho. Então, é uma coisa que está me chamando a atenção. Isso aí está me chamando bem a atenção. Quando chega lá atrás, ninguém consegue. Chega, acontece alguma coisa, ou eles ficam cansados, ou tem um problema na máquina, alguma coisa. A vizinhança só conhece lá. Conheço. Eles nunca viram nada estranho, nunca. Não, eu também nunca contei nada para ninguém. Mas eles não comentaram com a senhora alguma coisa? Não. Também não tinha ninguém na época que ele veio. Sim. Não tinha ninguém. Só estava nós mesmo. Não comentei com ninguém. Se a gente não comentar, chama a gente maluca, né? Não dá para comentar, né? Não vou acreditar, né? Isso não são bem certos, coitados. Não dá Não mesmo. dá para comentar muito sobre essas coisas. Não dá, né? Só para Fazer quem um estuda, segredo. no caso, Você não posso estar dizendo para outras pessoas já não. outras pessoas, não posso Não estar tem dizendo condições. isso. Sim. Só vou dizer que uma pessoa que possa acreditar no que eu vou Mas falar, aí comentaram sim, só que eu pro tenho pessoal do confiança. Uma pessoa que eu tenho confiança, que ela queira acreditar um pouquinho, aí eu falo, mas fora disso eu não falo não. Não falo. Porque uma não é interessante e outra, me adianta eu estar gastando saliva com uma pessoa que não está me dando crédito, né? Sim. Então tá. Isso é importante também. Você ia falar? Eu vim um pouco preocupada com tudo aquilo que estava acontecendo, eu estava preocupada. Porque afinal de contas eu não sabia o que poderia acontecer. Peraí, peça aqui. É esse botãozinho cinza aqui, isso aí, que sentou? Não deve ter engatado ele. Agora sim. Eu não sabia assim o que poderia acontecer na estrada, né? Então a gente veio preocupada. Depois de eu receber, e eu tenho muita fé nas entidades, eu sei que é tudo certo, tudo que acontece, tudo que eles avisam. De mim de lá agora, mas que pegue elas também se der, né? Se não der, tudo bem. Tudo que eles avisam, faz sempre pode abaixar, talvez fique melhor. Quando eu recebo qualquer coisa das entidades, então quase tudo é certo. A não ser que as pessoas mudem o rumo. Sabe como é? Às vezes eu recebo tal coisa que eu posso ajudar a pessoa. Aí eu pergunto, como é que eu posso ajudar a pessoa? Aí ele diz, tal, eu recebo, né, a orientação e vou ajudar a pessoa. Às vezes, as pessoas às vezes mudam o rumo. E você como é que estava se sentindo na hora? Você ficou tenso? Fiquei preocupada. O meu filho também ficou muito preocupado. E na hora que estava acontecendo isso, o que você pensou? O que você achou? Na hora que começou, porque vocês foram lá para fazer, uma sessão, no caso, né? Sim. Não, logo que a entidade falou que tínhamos visitante, eu logo pensei em extraterrestre realmente, porque são pessoas diferentes, né? Ele falou que não eram desencarnados. Que não era um espírito e nem era nós encarnados. Não era. Ela sabia que diferentes. Então seria seres de outros planetas. De outros planetas, realmente. Que a gente sabe. E eles chegaram a confirmar isso ou vocês chegaram a essa conclusão? Não. Eles confirmaram. Confirmaram, seres visitantes de outros planetas. E eles eram visitantes. Eles não deram nenhuma pista de onde eles poderiam ser, nada disso. Também não. Não deu. Também não foi perguntado. Também não foi perguntado. Bem que a gente queria saber, mas não foi perguntado. Só que eles não deixavam fazer os trabalhos. Eles diziam que os espíritos ali eram... tem um termo agora, não estou lembrando. Que era atrasadíssimo, né, no caso. Quem? Eles não, a entidade... Eu não entendi exatamente. Quem era atrasado? Não, os espíritos, porque a gente vai lá para ajudar os irmãos desencarnados que ainda rodeiam a matéria. Certo. Então, o espírito, a entidade, que é o espírito de luz, que vem para orientar os trabalhos, não deixou que isso acontecesse. Não deixou que isso acontecesse. Agora, eu não sei se eles podem ter comunicação com os espíritos, eu não sei como é. Isso aí bem que eu queria saber essa ciência, mas não consigo. Isso aí eu não sei. E no caso, essa interferência estava sendo dada para eles, no caso? Não. Isso era uma explicação para nós encarnados. Não era explicação. A entidade... E como que essa vizinha de vocês se comportou e o teu irmão? Vocês lembram? Ela regalou os olhos na hora.
ficou muito assustada, né? E ela vinha assim, a gente não dava assim para olhar, porque ela ia no banco de trás, mas na hora lá, ela ficava ela estava bem assustada. Bem assustada. E o meu filho também. Né? Eu acho que todo mundo ficou com medo, e cada um ficou em silêncio. Foi uma coisa. Ninguém falou, tudo ficou quieto. E eu, intimamente, estava pedindo a proteção dos guias da mãe, entendeu? Para ajudar. Então a gente ficou... o seguinte, já que é tarde... A minha irmã ficou com medo de ir embora sozinha. Eu ia perguntar o seguinte, a velocidade do carro, vocês lembram mais ou menos quanto é que estava? Não, digo, quando vocês estavam saindo da casa, que o carro começou a acompanhar o objeto, que o carro estava andando normal ainda, né? Estava andando. Ali naquele trecho, como estava muito escuro e ele queria vir rápido, estava nos 80 por hora. Ele gosta de correr. Estava nos 80. Mas quando chegou aproximando, aí não estava. Aquele ali ficou até em 40. Em 40. Chegou o carro quase parando, mas não chegou a parar. Né? Ele não chegou a parar. Não chegou a parar. Não. A força toda, né? E daí no carro, você falou que podia ser a bateria, né? Essa bateria meu irmão falou, deu a impressão de ser muito bateria. Mas a bateria estava boa depois, quando veio o carro, estava tudo normal o carro. Tinha combustível também. Não tinha nada, tudo normal. Nós não íamos para lá de noite assim, com o carro que estava ficando. Era álcool ou gasolina no carro? Gasolina. A gasolina. E uma coisa que eu ia perguntar, o objeto, à medida que ele ia se distanciando, quando vocês viram, quando chegaram aqui no caso, dava para ver ele ainda, não é? Dava para ver bem alto. Ou lá embaixo que vocês viram? Lá embaixo, na rua mesmo. A luz esverdeadia, ele foi subindo, ele foi se tornando uma luz amarela. Não foi mais esverdeada. Esverdeada quando estava embaixo. Mas ele foi se subindo e tornou-se uma luz diferente, amarelada. Quando vocês chegaram aqui, se mostrasse para alguém, você acha que a pessoa podia interpretar como um objeto ou não? Sim. Então, porque era bem diferente. Vocês não encontraram ninguém, não deu para mostrar nada? Não deu para mostrar nada. Ficamos com medo. Sim, lógico, que queriam vir para casa. Né? Doido para ficar dentro de casa. Eu atendia a porta e eles diziam, abre a porta, rápido, abre a porta, bem rápido. frente, Eu não estava Nós entendendo. vimos nessa altura aqui, disse assim, como é que nós vamos fazer? E vocês chegaram a ver, ele foi para alguma direção ou ele ficou... Não, ficou parado? num ponto bem alto na frente do prédio. Parado. Parado, na hora que nós paramos, ele parou também. Na hora que vocês pararam, ele parou. Na hora que vocês estacionaram Nós o carro. entramos direto com medo aqui. de ir embora, de seguir o carro, entendeu? Se ele ficou com medo dele seguir o carro, ele sozinho ficou com medo. Aí ele dormiu, essa noite ele dormiu aqui, deixou o carro na frente. Telefonou para a família, dizendo que não ia, né? Ele é casado, dizendo que não ia e ficou aqui. Sim. E mandou esse comprar cigarro. Que também não quis sair. E eu cheguei depois, né? Ele comentou com a família alguma coisa lá na casa dele? Depois sim. E a mulher dele, vocês não sabem que os filhos que pensaram, nada? Não. As crianças não, porque eram pequenas. E ela ficou assim, né? Acreditou no marido, né? Sim. Acreditou. Mas ela não comentou nada, você gostaria de ver também ou não? Não, nem estou lembrado disso. Ela disse que gostaria de ver. Né? Nós temos uns filhos que gostariam de ver, outros disse que não, né? Meu primo quer ter botado Ele disse que queria ver. Está tão curioso, ele queria ver. Esse aí também disse que queria ver. Tá ok, obrigado.